Queridos irmãos, queridas irmãs, agora o vídeo é 444. Do Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8º. Kardec ainda continua, agora interrogando ainda São Luís. Então, voltando aqui ao negócio da caixa do rapé, se a abrisse, teria achado nela rapé, e se aspirasse, esse rapé ela faria espirrar? Ele a faria espirrar? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque aquele rapé ali, a partir do momento que pelo espírito foi levado à tangibilidade, ele se tornou, por um período assim momentâneo, as suas moléculas, as suas propriedades, elas se tornaram assim, de alguma forma, material, né? Aliás, sólida. E tanto é que a pessoa, quando ela aspira, já sai logo espirrando. Porque se fosse apenas uma ilusão de ótica, se fosse como está escrito aqui atrás, uma aparência, né? É natural que esse efeito, a mulher, quando a abrisse e cheirasse, ela não ia espirrar, porque ela ia espirrar sobre o efeito de qual substância? Se ela não inalou nada, era apenas uma ilusão de ótica, era apenas assim uma aparência, né? Uma aparência, né? Mas não tem nada a ver de ilusão de ótica nem de aparência. Então, Kardec continua. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Olha só para você ver como Kardec ele é terrível. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? É lógico que São Luís vai responder assim, ó, se o quiser. Baseado neste princípio foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria? Ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco, né? Olha só para você ver. Se o quiser, baseado neste princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria? Ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Olha só para você ver. Ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Agora, tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. Eu posso dizer da seguinte forma, que no nível evolutivo o qual nós nos encontramos, nós não temos noção dessa poderosa ação que os espíritos têm sobre a matéria, não.
Ó, nós não só não temos noção, como nós nem imaginamos. E aquele que ousar dizer eu tenho noção, sim, ele está obsidiado. Eu posso dizer para você uma coisa? No ano de 2022, seres no corpo físico, que eu quero dizer, corpo físico, não é desmerecendo ninguém não, mas é que essa questão ela é por demais grandiosa, que precisa se ter um vasto conhecimento dos desígnios das leis do Criador, mas no ano de 2022, creio não, mas só 2 seres na face da Terra vai ter conhecimento dessa questão aqui: Carlos Bacelli e Divaldo Pereira Franco. Se ainda estivesse no corpo físico, Chico Xavier. Mas como ele não está, vamos deixar o Chico de lado, porque o Chico é um caso à parte. O Chico é tão especial que é um caso à parte, né? Mas na atualidade, no corpo físico, para entender dessas duas condições aqui, para entender dessa questão aqui, Carlos Bacelli e Divaldo Pereira Franco. Não vamos ousar dizer mais nomes, não, porque nós podemos assim pecar em dizer alguns e não dizer outros. Mas vamos ficar com esses 2, só que tá bom demais. Não era para ser nem os 2. Porque se você parar para observar, observe só para você ver a grandeza dessa pergunta. Essa pergunta não é brincadeira, não. Ó, pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Nós sabemos que, com relação, pode o espírito dar forma, isso é relativo. Relativo ao processo evolutivo do espírito. Mas, generalizando, para não complicar, porque senão fica muito picadinho, né? Então, vamos pensar assim. São Luís responde assim, ó: se o quiser, ele pode dar, se o quiser. Baseando neste princípio, foi que respondi afirmativamente as perguntas anteriores. Então, quer dizer, baseando-se, né, neste princípio, foi que respondi afirmativamente as perguntas anteriores. Baseando. Agora, você entende que esse baseando é relativo? É que é só um ramo do processo? E que existe outros ramos que, no nível evolutivo nosso, não é permitido pela providência divina esses ramos ser nos revelado. Não é nem uma questão de nos ser revelado. É uma questão assim de conhecimento, de evolução, de entendimento. Porque, veja bem, eu não sei se você vai conseguir entender, ó. Você já ouviu aquela questão, aquele termo assim, jogar a pérola aos porcos? Mas eu vou pegar leve nesse sentido. Tem uma sala, um maternal. Criancinhas ali, né, no maternal, na mamadeira, outros na chupeta, tadinho.
Adianta a professora ficar ali conversando com eles em inglês? Se eles não sabem falar nem mamãe e papai ainda, ela está perdendo o tempo dela. Deixa eles crescer um pouquinho, né? Deixa eles mudar de sala de aula para ela depois ministrar o inglês. Porque ali eles estão preocupados em encher a barriguinha na mamadeira. Eles não querem saber de outra coisa. É a mesma coisa, as mesmas questões. Nós ainda aqui na Terra, ainda estamos apegados à teta da vaquinha. Ei, essa teta da vaquinha, para nós nos desmamarmos dessa teta da vaquinha, dá um trabalho. Olha. E quando não é que a espiritualidade nunca tirou da nossa boca a teta da vaquinha. Não é a espiritualidade quem tira da nossa boca. É a necessidade nossa de evoluirmos. Nós mesmos quem a tiramos de nossa boca. A retiramos de nossa boca. Porque nós não podemos permanecer naquela situação viciosa, né? Naquele comodismo. Não é verdade? Como na Grécia Antiga, naquela época antiga, né? As pitonisas, os oráculos, né? Então as pessoas não faziam nada se não consultasse o oráculo, se não consultasse as pitonisas, né? Se não consultasse os deuses mitológicos, né? Vamos pensar assim, mas existiam esses deuses mitológicos na cabeça da humanidade. Para plantar isso, precisa consultar o Deus. Então as pessoas se acomodaram tanto nas pitonisas e tanto nos oráculos que eles retornavam à parte espiritual depois sem mérito nenhum, porque o mérito era todo da pitonisa ou dos oráculos. Porque a pessoa, para ter um filho, ia no oráculo. Se o oráculo dissesse sim, sim, não, não. Cadê a programação reencarnatória? Não valia? Oráculo, eu vim aqui em busca de uma luz, é para me casar nessa existência ou não é? Ora, pelo amor de Deus, por isso que no livro dos médiuns, escreva isso. Kardec, ele vem nos ensinar, lá adiante, nós vamos chegar nesse momento. O livro dos médiuns é tão gostoso, porque ele desmonta muita coisa falsa e nos mostra muitas coisas que são verdadeiras, que devia estar sendo colocada em prática. Kardec, no livro dos médiuns, lá mais adiante, ele nos ensina como formularmos perguntas aos bons espíritos. Aos bons espíritos, como nós devemos nos dirigir aos bons espíritos. O professor, uns tempos atrás, veio me dizer assim, que ele entende, ele respeita, tem um amor imenso pelas pessoas, mas ele diz que foi pego de surpresa com um rapaz que ele o atendeu, que, assim, sem maldade nenhuma, não precisa chamá-lo de doutor, porque o professor nunca foi doutor, ele sempre foi professor, mas o nível dele é tão grande que é mais que um professor, ele é o professor da alma, sabe o que acontece com a gente dentro de uma presciência limitada, né?
Então, é sim um doutor da alma, é assim um médico da alma. Então, ele disse que não estava esperando aquele vocabulário, né, aquele termo daquela pessoa. Ele disse que de repente ele conversando com um paciente, o paciente falou assim: cara, eu tô assim mesmo. Então, olha só para você ver assim, a inocência dessa pessoa, a falta de conhecimento. Cara, é isso mesmo, cara, que está acontecendo comigo. Então, Allan Kardec, ele nos ensina no Livro dos Médiuns como nos dirigir aos bons espíritos. Aos bons, tá? Quais os tipos de pergunta podemos fazer aos bons espíritos? E quais as não devemos? Porque os bons espíritos, eles são assim, tão atribulados, tão atarefados, que, gente, esses seres, para vir até nós temos que agradecer tanto a Deus, a misericórdia divina, porque pelo menos eu não mereço a presença de um ser como o professor. Não mereço. Eu não mereço a presença de um ser como o nosso irmão Marcílio, que está aqui presente. Não, Marcílio, não é fingimento mesmo, não. Mas eu não mereço mesmo. Então eles vêm até nós. Sabe, é demais. Então nós temos que mudar o nosso vocabulário. Nós temos que saber fazer perguntas. Não é? Não é perguntar a respeito se vai arrumar namorado, namorada, emprego, se está desempregado, se vai arrumar emprego e tal. Ora, gente, já nos foi concedido o atributo através do esforço, o eu, o princípio inteligente. Ele batalhou, amealhou o atributo que chama-se inteligência, porque muitas pessoas dizem assim, ó, Deus nos deu a inteligência para colocá-la em prática. Mas quem diz que Deus nos deu a inteligência? Mas está nas obras de Kardec, Luiz. Gente, vamos raciocinar. Kardec deixou nas obras básicas um sentido duplo para que pudéssemos raciocinar. Deus não nos deu atributo nenhum. Ele nos forneceu meios para que pudéssemos amealhar esses atributos, porque a inteligência é um atributo. A inteligência é um atributo. Então, a partir do momento que a pessoa é detentora de inteligência, ele vai pedir orientação aos espíritos, aos bons espíritos. Se ele vai arrumar emprego, se não vai, se vai arrumar namorada, se não vai. Ora, gente, vamos botar a consciência para a inteligência funcionar. Vamos entregar currículo na cidade inteira. Você entendeu? Eu tenho uma prima, mas no corpo físico eu vou usar passado. Eu tinha nessa existência física uma prima minha que chamava-se Alessandra. Está aqui presente hoje. Não posso nem falar o nome da minha prima, Marcílio está aqui. Ih, mas tá danado. Não passou o nome de mais ninguém. Falei o nome da minha prima, já achou ruim. Olha as novas regras. Pronto. Pronto, acabou. Secou mesmo, hein, Marcelo? Secou, hein? Secou as tetas.
Nem o nome da minha prima eu posso falar mais. Mas tá bom, eu já falei. Tá. Eu tinha no corpo físico, nessa existência que eu me encontro, eu tinha uma prima que chamava Alessandra. Ela tinha 9 aninhos de idade. E mamãezinha dela tinha alguns vícios, você entendeu? Coitadinha. A mãezinha dela é viva até hoje, 2022. Ela já faz muitos anos que já desencarnou, minha prima Alessandra. Que está aqui presente também. Pensa numa morena bonita, mas uma morena assim, descendência afro. Mas é uma beleza de pele, linda mesmo. Amo de coração. Ela com 9 anos de idade, sabe o que ela fazia? Ela pegava uma vassoura, 9 anos de idade, gente. Ela pegava uma vassoura e ela vinha para o centro de São Sebastião do Paraíso, cidade, né? O centro da cidade. E ela, em determinadas casas, apertava a campainha e a senhora saía, pois não, via ela com a vassoura em mãos. Minha senhora, por favor, posso falar com a senhora? Muito educada, minha prima, eu me lembro dela perfeitamente. Ela só me chamava de tio Luiz, né? Mas não era primo, não sei, mas ela chamava de tio. Tá bom. Educada, mas tinha uma dicção, ela usava um português tão correto. Eu não uso português correto, nada. Ela sim. Nossa, era tremenda. Então, por favor, a senhora pode se aproximar, por favor? Ah, pois não, bem. O que foi? Eu falo que eu presenciei alguns casos desses. Olha, eu poderia varrer o passeio aqui na frente da casa da senhora em troca de uma barra de sabão e de um copo de arroz, um copo de feijão. Mas por que isso, minha filha? Não, porque nós estamos precisando em casa e eu tenho muita dó da minha mãe, porque a minha mãe ela tem um certo tipo de dependência e nós não temos nada para comer. Aí a mulher pegava e falava para ela, eu presenciei isso. Vou contar só essa história. A senhora falava assim, não, bem, vamos fazer o seguinte, você não precisa varrer não. Eu te dou o arroz, o feijão e a barra de sabão. Ela falava, não. Não. 9 anos de idade. Ela desmontava qualquer um na palavra. Não. Eu não posso aceitar. Mas por quê? Não. Isso é ilegal. Isso é antiético. Isso é antimoral. Mas como assim, minha filha? Não. A gente tem que pagar pelo que a gente recebe. Ninguém tem o direito de fazer isso. De usufruir do outro sem merecimento. Eu tenho que merecer. Então a senhora me dá a oportunidade de merecer. Aí a mulher, né, se aquecia. Então tá bem, pode varrer. E ela varria, né? Aí a senhora vinha e entregava aqueles alimentos, ela pegava, guardava, agradecia muito a senhora, guardava numa mochilazinha que ela carregava. Ela ia para outra casa e na outra casa, na outra casa. Ela trabalhava o dia todo varrendo o passeio em frente à casa das pessoas, em troca de um copo de arroz, um copo de feijão e uma barra de sabão. E outra coisa, não. Se ela pedisse um copo de feijão, era um copo, viu? Não oferecia 2 que ela não aceitava. Eu via isso. Eu via com os meus olhos, eu não acreditava. Gente, mas isso aí é coisa do outro mundo, não pode. Isso não é minha prima, isso é um espírito de outro mundo. Porque eu presenciei uma senhora que deu
arroz e feijão a mais. Ela pegou, pediu para a senhora se ela podia ir lá dentro e separar um copo de cada um, que era o que ela merecia por ela ter varrido o passeio, e que aquele tanto que ela deu a minha prima dizia não ser merecedora daquela quantidade volumosa, já que varreu o passeio não a credenciou em tanto mérito para receber tanto quanto aquela senhora lhe ofereceu. Oh, meu Deus do céu, mas uma menina dessa que tinha que crescer e parar na justiça, parar na justiça, se tornar uma juiz, se tornar um promotor, se tornar um juiz, se tornar um presidente da república, uma presidenta. Um, um bichinho desse é que devia se tornar. Mas não desfazendo também dos que estão ainda, porque nós temos tudo. Aí agora eu me lembro de vovó Leontina. Não, Marcelo, não tô com saudosismo, não. Mas deixa eu falar também da minha avó também. Eu não quero que eu fale da minha avó. Mas como dizia a minha avó, né? Tudo tá certo. Todos estão certos. No nível evolutivo qual todos se encontram. Tá vendo, Marcelo? Até o senhor tá certo. No nível que o senhor se encontra. O senhor tá mais evoluído que a gente, então tenha paciência. Parece um doido conversando aqui com os espíritos aqui. Depois que minha entrada no sanatório vai ser abreviada.